Olá pessoal, tudo bem? Hoje o J Sobrenatural está na cidade de Rio Grande. Sim, a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul. Aqui na frente de um túmulo de Bento Gonçalves. E aqui vamos falar hoje sobre os cemitérios antigos da cidade e alguns pontos bem interessantes e macabros. Quer saber mais? Acompanhe depois da vinheta. Rio Grande foi inaugurada em 19 de fevereiro de 1737. Mas aqui já existia uma pequenina comunidade em 1736, liderada por Cristóvão Pereira de Abreu. Mas em 19 de fevereiro de 1737, quando o brigadeiro José da Silva Paz veio para estas terras, ele então construiu um forte, ali onde é hoje a Praça 7 de Setembro. E ali o forte foi chamado de Jesus Maria José. Essa pedra, pessoal, ela marca um local bastante interessante, quase já não se dá para enxergar o que está escrito nela, mas aqui na Praça 7 de Setembro, outrora conhecida como a Praça do Poço, foi a primeira colonização da cidade. Lá vocês notam as torres da Igreja do Carmo. E mais aqui eu mostro para vocês a Igreja da Conceição. Aquele prédio branco, ó, bonito. Ali a Igreja da Conceição. Então aqui, onde está essa pedra, a Praça 7 de Setembro, era a Praça do Poço, porque havia um poço neste local, onde aquela comunidade, em 1736, começou a se formar e tirava água para a cidade. Aqui é o registro do início da cidade mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, Rio Grande. E, normalmente, junto aos fortes, eram construídos uma pequena igreja, na verdade, uma capelinha. Então, no Forte Jesus Maria José foi construído uma capela chamada de Santana e depois outra um pouco mais distante como a Capela da Lapa. Teve mais uma outra, a do Rosário. Eram pequenas 3 capelas que existiam naquele tempo. Porém, Rio Grande, até hoje as pessoas que são nascidas aqui têm um apelido de Papareia. Por quê? Porque desde a sua fundação existiam muitas dunas de areia e muito vento. Então vocês imaginam como era difícil se locomover por essa cidade. Muitos relatos, especialmente nos jornais, ficaram registrados de pessoas que tinham as casas tapadas pela areia. Isso no que hoje é considerado o centro da cidade de Rio Grande. Mas naquele tempo, onde estava se iniciando tudo, não havia ainda ruas calçadas nem nada, tudo era com areia. E era o que aconteceu naquele tempo com aquelas capelinhas. O vento dificultava muito as pessoas frequentarem as missas, a areia era jogada, inclusive o próprio vigário naquele tempo, o seu Manuel Francisco da Silva, reclamava muito isso, que às vezes a areia estava até a metade da porta da igreja e outras vezes vinha pelo próprio teto. Interessante que em 1750, como esta primeira capela que ficava no Forte Jesus Maria José, ali perto tinha um armazém de pólvora. E nesse ano 1750 teve uma tempestade e caiu um raio nesse armazém. E como ele era próximo da capela, acabou explodindo tudo. Então, o vigário Manuel Francisco da Silva, ele queria construir uma capela maior, ou uma igreja matriz. Então, em 1752, chegou aqui na cidade de Rio Grande o general Gomes Freire de Andrada, que era comissário do rei
para efetuar as demarcações das fronteiras dos territórios que pertenciam a Portugal e a Espanha. E o vigário tratou de entrar em contato com ele, escrevendo, falando sobre as dificuldades que as pessoas tinham naquele início, né, do século XVIII, né, em 1740 mais ou menos, para frequentar as missas e que era necessário construir uma igreja matriz mais fortificada. Foi então que na chamada Rua Direita, né, a primeira rua da cidade, onde hoje é a Rua Bacelar, eles começaram, né, a dar início nas construções em 1755, a igreja, que é considerada a igreja matriz, a igreja de São Pedro, aqui na cidade. E ali foram enterradas as primeiras pessoas junto da igreja. Normalmente as pessoas que tinham mais dinheiro eram enterradas mais no interior da igreja. As outras eram colocadas pelo lado de fora e até mesmo ali na frente do Largo Doutor Pio, como vocês podem ver. Essa é a igreja então construída em 1755 e pelos lados dela é conhecido como o Beco das Almas, aí nesse cantinho que vocês estão vendo, onde está aquela bicicleta. E foram enterradas pessoas aqui dentro. Foi descoberto até mesmo sapatinhos de criança no subsolo e depois transferidos para o cemitério local. Mas o primeiro cemitério da cidade foi dentro desta igreja, onde as pessoas mais abastadas eram enterradas mais próximas do altar. Eu vou chegar aqui um pouquinho, filmar para vocês, mas no momento está acontecendo uma missa, então vai ser bem rápido, apenas para vocês conhecerem a catedral mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. Virá o dia em que gritarão os guardas no monte Efraim: levantai-vos, vamos a Sião, vamos ao Senhor, nosso Deus. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo. Teve um tempo em que a cidade de Rio Grande pertenceu aos espanhóis. Na verdade, foi no ano de 1763, quando Dom Pedro de Sebajos conquistou Rio Grande. E desse ano, de 1763 até 1776, eram os espanhóis que dominavam por aqui. E a população apavorada fugiu, né, para São José do Norte, Tavares e até Mostarda, deixando seus bens. E os espanhóis que aqui chegaram, né, roubaram muitas coisas, especialmente das casas que ficaram abandonadas, dos comércios e também da própria igreja matriz, a igreja de São Pedro. Só depois é que ela se reergueu, né, e continuou crescendo cada vez mais. É interessante que, com o tempo, né, até mesmo saiu num jornal, na verdade no dia 2 de julho de 1834, o jornal O Noticiador estava fazendo algumas reclamações sobre a quantidade de corpos que estavam sendo enterrados na igreja de São Pedro. Ele dizia: o fúnebre museu de ossos, caixões e outros fragmentos desenterrados da frente da igreja matriz. Naquele tempo era realmente difícil ter um local apropriado para enterrar as pessoas, porque não existia um cemitério propriamente dito. A Igreja do Carmo foi construída em 1809. 20 anos depois, ela foi demolida para que pudesse haver um maior crescimento e ela ser melhor localizada, deixando o antigo cemitério. Essa, pessoal, então é a Rua Benjamin Constant, aqui em Rio Grande. E onde vocês estão vendo a continuação da rua, lá onde tem aqueles últimos carros, antigamente era a Igreja do Carmo, a primeira igreja que teve aqui depois da Igreja de São Pedro, né? Então era um bequinho e desembocava na igreja.
O interessante é que notícias da época mostravam até mesmo um acidente que teve de carroças, que as carroças não conseguiam passar no mesmo beco, uma do lado da outra. Então foi necessário aumentar a rua, e lá naquele canto, no final dessa rua, não existia mais a Igreja do Carmo. Foi então que foi construída essa belíssima igreja. Essa é a atual Igreja do Carmo, né? Na década de 70 foi colocada as suas torres. E o interessante, gente, é que onde está essa igreja hoje era o cemitério da cidade. Um dos primeiros cemitérios que era aqui, que era no pátio da igreja. A Igreja do Carmo, como eu falei para vocês, era lá no cantinho, onde é o final da rua Benjamin, com o Marechal Floriano, e o cemitério onde hoje está construído esse prédio e essa maravilhosa igreja, a igreja em estilo gótico, Igreja do Carmo. Em 1938, a nova Igreja do Carmo estava recebendo as bênçãos dos sacerdotes. Só que até este momento ela ainda não tinha as torres. Essas torres bonitas que vocês veem só passaram a existir na década de 70. Em 1834 foi entregue à prefeitura o cemitério do Bonfim. E ele funcionou muito bem desde essa época até 1855. Porém, ele era considerado pela população local como estando longe da cidade. O que, na verdade, hoje você vai caminhar algumas quadras de distância. Mas naquele tempo, ele era considerado longe, lá perto da rua João Alfredo, na esquina João Alfredo com o Duque de Caxias. Então, nesse tempo, era ali o cemitério da cidade, o primeiro cemitério oficial. E existe um desenho desse cemitério, né, que vocês podem notar aí. Ele foi feito por Herman Vendrod, um desenhista, no ano de 1852. E ali nós podemos observar a capela onde existia, as catacumbas e também o carro fúnebre que era utilizado para o transporte dos cadáveres. Somente mais tarde é que foi feita a igreja que está ali na frente. Na verdade, começou a construção dela em 1866 e só 15 anos depois, em 1881, foi terminada a Igreja do Bonfim, construída pela Irmandade do Bonfim. Esta aqui é a Igreja Nosso Senhor do Bonfim, localizada na rua Duque de Caxias, com o João Alfredo. E por que é interessante saber sobre essa igreja? Porque ela está localizada em frente ao lugar onde antigamente se enterravam os escravos ou os escravizados, né? Aqui, conforme nós podemos notar, a Praça do Bonfim hoje é uma praça, mas aqui era um cemitério. Como foi dito antes, os cemitérios eram feitos nas igrejas, onde as pessoas mais abastadas eram enterradas. Mas aqui neste local que vocês estão vendo, eram as casas de muitos dos escravos. Especialmente aqui na rua João Alfredo, também na Barão de Cotegipe, eram locais onde os escravos ficavam. E aqui, precisamente, nesta praça, Praça do Bonfim, foi o primeiro cemitério, depois do cemitério das igrejas, né, onde eram enterradas as pessoas. O primeiro cemitério oficial da cidade foi aqui. E aqui foram enterradas muitas pessoas de classe pobre e escravizados. E principalmente pessoas que morreram vítimas da cólera. Este local ficou superlotado de corpos nos próximos 20 anos desde a sua construção. Aqui vocês podem ver um túmulo, né? Dizem que esse aqui era o túmulo de um padre importante, por isso foi adornado dessa forma. Mas aqui então muitas pessoas foram enterradas porque morreram de cólera. Só que por volta de 1851, 1855, ele estava tão lotado de pessoas que não se cabia mais. E por isso a população, junto com o delegado, exigiu que fosse feito um novo cemitério.
E aí sim foi construído o cemitério na 2 de novembro, em 1855. E é para lá que a gente vai conhecer agora o cemitério de Rio Grande, o oficial, depois de 1855. Mas era aqui que eram enterradas as pessoas antes. O primeiro cemitério, aqui na Praça do Bonfim, hoje é uma praça onde as crianças brincam, onde existem diversos jardins, mas aqui embaixo tem muitos corpos. Essa aqui, pessoal, é conhecida como a Pracinha da Santa Casa, seu chafariz, né? E temos rodeada de árvores. E essa aqui é muito especial, né? Uma árvore muito bonita, uma figueira das antigas, fica nos fundos do Hospital de Santa Casa. E o que é interessante desse local é que aqui antes não se chamava Praça da Santa Casa, né? Mas sim a Praça dos Enforcamentos, porque aqui muitos escravizados foram mortos e enforcados. E com certeza é um local que ainda possui muita energia espiritual aqui. Esse é um dos lugares especiais de Rio Grande. Estou agora aqui no chamado Canalete, ó, que atravessa a cidade fora a fora, onde passa a água da lagoa. Esse lugar aqui é especial porque no início, quando a cidade foi fundada, né, poucas décadas depois da cidade ser fundada, eram construídas neste local aqui onde é o Canalete as chamadas trincheiras, né, que eram como se fosse uma pequena muralha que separava a cidade antiga da cidade nova. Aqui em azul nós estamos vendo o exército, né, que já existia desde o início, né, logo nos primeiros anos da cidade, e a construção, né, a fortificação que foi feita no exército foi através do que sobrou das antigas trincheiras, né, ou muralhas que havia na cidade, que é justamente nesse local aqui que estamos, no Canalete. Ele separava a cidade antiga e aqui à minha direita a cidade nova, que é o bairro que recebeu esse nome por ser a parte mais nova da cidade. E é lá que está o cemitério de Rio Grande e eu vou mostrar para vocês. Estou aqui na rua 2 de novembro em Rio Grande. É uma rua bastante movimentada, por isso tem muito barulho de carro. Mas só para mostrar para vocês, essa casa aqui, ó, que está toda destruída, fez parte da minha infância. Eu lembro de passar por aqui e admirar essa casa. Até eu e meu irmão chegamos a entrar nela. Ela pertencia a essa fábrica da Hengetz, ó, que vocês estão vendo esse prédio amarelo aqui, ó. E por que ela é especial? Não apenas porque ela era muito bonita, mas também porque ela ficava na frente do cemitério, ó. Nota aqui, ó. Esse é o cemitério de Rio Grande, inaugurado em 1855. E eu vou entrar aqui para vocês e mostrar alguns dos túmulos mais interessantes. Este então, pessoal, é o cemitério de Rio Grande. Lembrando que este cemitério foi inaugurado em 1855. Então, logo que nós entramos, temos essa capelinha, né, que foi reformada. E ao lado dela vocês podem perceber que há vários túmulos, né, como um costume antigo de colocar túmulos nas igrejas, né, nas paredes das igrejas. E estes túmulos na parede do muro do cemitério aqui na rua 2 de novembro em Rio Grande. Esta capela foi construída em 1899. Claro que ela passou por reformas, né? Tá num estilo mais moderno, mas ela é desse tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui a rua 1, ou a rua principal do cemitério de Rio Grande, onde percebemos alguns dos túmulos mais antigos. Deixa eu mostrar para vocês. Antônio Martins de Freitas, olha. É realmente bem antigo, ó, 1797. E faleceu em 1864. Aqui um túmulo bastante interessante, também com um busto ao poeta Antônio Gomes de Freitas. Homenagem de Al Teixeira, 1946.
Vou andar agora pelo corredor da rua principal para mostrar alguns túmulos. O primeiro túmulo, né, ou a primeira pessoa a ser enterrada aqui em Rio Grande, neste cemitério, foi em 1855. Lembrando que este cemitério foi construído em 1855, o início dele, por causa de uma grande epidemia de cólera que teve na cidade. Então a primeira pessoa a falecer aqui, a ser enterrada aqui, foi uma índia, né, uma indígena chamada Marcelina. Note só que bonito este mausoléu. Um dos mais bonitos, ó, logo na entrada à esquerda. Então, a indígena Marcelina, né, morreu de cólera naquele tempo, em 1855. E mais 11 pessoas naquele dia também foram enterradas aqui por causa da epidemia de cólera. Não apenas no cemitério de Rio Grande, mas também no cemitério de Pelotas. A epidemia de cólera foi terrível, matando diversas pessoas. E o cemitério do Bonfim não foi mais utilizado, porque estava super lotado. Aqui mostram, né, as pessoas com maior poder aquisitivo eram enterradas em grandes mausoléus. Nota que bonito este mausoléu. Já está sem cabeça ali, né? Mas uma figura muito bonita. Todos estes túmulos estão na entrada, né, do cemitério. Aqui à esquerda, esta imagem de Jesus, né, muito bonita. Vou virar à direita agora para vocês terem uma ideia. Aqui no corredor, mais um pouquinho da arquitetura do cemitério. Família Amaro e filhos. Aqui um antigo, né, mostrando como se fosse uma criança em oração. Thomas Messiter morreu em 13 de maio de 1860. Ó. Provavelmente era britânico. Diz ali England, né? Este é muito interessante, esse jazigo, olha. Trajano Lopes. Também é uma rua importante aqui da cidade. 1912. Olha que bonito. E aqui, à minha esquerda, este mausoléu, né, que parece ser tão assustador, né, da família Rengans, aqueles donos da fábrica têxtil que existia aqui na cidade, muito famosa. Note mais algumas das estátuas, né, muito bonitas aqui. Olha, perceba este anjo. É um cemitério de muita história, né? Muitos escravizados foram sepultados aqui. No tempo que existia a escravidão ainda aqui na cidade. Lembrando que este cemitério, ele foi inaugurado pela Santa Casa em 1861, mas em 1855 já foram enterradas pessoas aqui por causa da epidemia de cólera. Então já vai bem mais de 100 anos. Olha que bonita arquitetura. Querem dar uma olhadinha por dentro? Até plantas já crescem aqui, ó. Samambaias dentro do túmulo. Alguns túmulos antigos lá também, ó, vocês podem ver no chão.
Muitas imagens, apóstolos de Jesus. Essa aqui da família Joaquim Luiz da Silva é muito bonito, né? Retrata uma pessoa triste, né? Pela morte, mas ali com um sorriso, né? Como se tivesse alcançado os céus e agora está num outro plano. Mais um exemplo aqui de anjo. Família João Durra. Família Luiz Loreia. Outra rua importante aqui da cidade. Olha o tamanho desse túmulo, gente. É um jazigo muito bonito da família Luiz Loreia. Família Marcília também. Família José de Carvalho Estima. Note também, isso não parece o templo do Partenon? Lindíssimo, não? Tudo ruas, família Estima, né? Ruas importantes aqui da cidade. Quero comentar com vocês que quando eu cheguei aqui no cemitério para gravar o vídeo, eu estava falando com o administrador, né? E também já foi coveiro. E, né, a gente não sabe se foi algo sobrenatural ou não, mas é como se tivessem jogado uma pedrinha, sabe? Jogaram uma pedrinha brita atrás de nós. Não sei se foi passarinho ou o que aconteceu, mas não tinha ninguém lá. Olha que beleza. Que bonito essa Nossa Senhora, viu? Embora assuste um pouco, da família João Tolguinha. Então, compartilho com vocês, né, o canal tem o intuito sempre de falar a verdade. Não quero assustar ninguém, né? Mas eu achei estranho, né? Aquela pedrinha ser jogada do nada. E aqui, né, já terminamos a ala dos mais bonitos, né? Uma família árabe muito conhecida na cidade, de Abdallah Nader. Também uma rua da cidade. Essa é a rua principal. Para a direita também a gente pode observar túmulos antigos, próximos de árvores. Lá. Note também bonito essa estrutura de uma criança com uma cruz. É realmente muito bonito. A Índia Marcelina inaugurou este local e depois tantos outros que morreram de cólera na cidade. Olha só para vocês verem aquela árvore. Vê se não dá um medo, gente, olha. Muito antiga, né? Aquele pinheiro também. E aqui os cachorrinhos do cemitério. Sempre estão por aí. E aqui, gente, temos um dos túmulos mais bonitos, né? A gente percebe as artes, né, e a arquitetura, como uma capela, uma águia no topo, e muito antigo também. Afinal, as famílias mais abastadas que conseguiam comprar jazigos, né, como até hoje, e também construir capelas. Este é o lado esquerdo do cemitério de Rio Grande, onde vocês podem ver túmulos bastante antigos. Esta santa, agora que nós estamos nos aproximando, dizem que veio da Europa. Notem. Ela de fato é muito bonita, este túmulo.
Cristiano Adolfo, 1869. Ó, tem aqui à esquerda como tem túmulos já muito antigos, rachados. Este jazigo, ó, de 1892. Doutor Agostinho. Esta outra pessoa faleceu em 1919. Note este o túmulo da família do Dr. Pio, um dos médicos da cidade. Realmente muito bonito. Ali também percebemos outras imagens, né? Vou mostrar para vocês aqui primeiro. Essa aqui, ó. Luiz dos Santos Farias. Eu acho muito bonito também, não sei vocês, mas as árvores do cemitério, né? Note a beleza desta, atrás dessa sepultura. E aqui vou mostrar para vocês essas outras imagens muito bonitas nos túmulos, que são como se fosse um anjo, né? E ali uma pessoa a chorar. Marieta Lopes, década de 50, 60, este túmulo. Arthur Lawson. Temos aqui na cidade de Rio Grande um estádio, né, com esse nome, né? Arthur Lawson, estádio de futebol. Note este, que bonito. Como se estivesse chorando, né? Esta aqui lembra muito um templo grego, né? Pernigotti, Sérgio Luiz Pernigotti. Essas pessoas famosas na cidade, né, que contribuíram muito, hoje possuem ruas com os seus nomes, tá? Isto, falecidos aí, ó, 1904, falecimento, nascimento 1861, o ano que foi inaugurado o cemitério aqui para a Santa Casa. Então este é o lado direito, e vocês podem observar aquele prédio amarelo lá, é a antiga fábrica têxtil da Hengens, né? Bem interessante. Então, olha, quero tá bem brabo. Eu termino então este vídeo agradecendo a presença de vocês assistindo, e uma reflexão, né, de que hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais, e esta é a casa onde todos um dia estaremos. Então sempre respeite os mortos, respeite os cemitérios e nunca tire nada deste local sagrado. Agradeço a visualização. Não esqueça de compartilhar nossos vídeos. Até mais.